Menina humilde e muda, encontra milionária em perigo, e o que faz deixa todos em lágrimas. A tempestade havia começado de manhã cedo, e agora, às 10 da manhã, as ruas de São Bernardo do Campo pareciam um rio caudaloso. Luana Silva caminhava com dificuldade pelas calçadas alagadas, carregando um saco plástico com latinhas que havia coletado antes da chuva ficar mais forte. Foi quando ouviu um grito desesperado, vindo do terreno baldio ao lado do condomínio residencial Portal das Flores. Luana correu na direção do som, mesmo sabendo que, provavelmente, não seria bem recebida naqueles lados. Seus pés descalços escorregavam na lama, enquanto ela tentava localizar de onde vinham os pedidos de socorro. "Socorro! Alguém me ajude!" gritava uma voz feminina claramente em pânico. Luana finalmente avistou a mulher. Estava caída numa cratera que a chuva havia aberto, tentando se agarrar nas bordas escorregadias. A menina aproximou-se devagar, observando a situação. A mulher usava roupas caras, mesmo sujas de barro, e suas joias cintilavam mesmo sob o céu nublado. "Por favor, me ajude!" implorou a mulher ao ver Luana se aproximando. "Não consigo subir sozinha." Luana olhou ao redor, procurando algo que pudesse ajudar. Seus olhos pousaram numa corda velha que alguém havia jogado no lixo. Sem hesitar, pegou a corda e testou sua resistência. Fez gestos para a mulher, indicando que ia tentar puxá-la. "Você é muda?" perguntou a mulher, notando que a menina não falava. Luana acenou que sim com a cabeça e começou a descer cuidadosamente na direção da cratera. Amarrou uma ponta da corda numa árvore próxima e jogou a outra ponta para a mulher. "Segure firme", gesticulou Luana, mesmo sabendo que talvez a mulher não entendesse completamente. Com esforço imenso, conseguiu ajudar a mulher a subir. Ambas ficaram exaustas e sujas de barro quando finalmente saíram da cratera. A mulher mais velha estava visivelmente abalada, tremendo não só de frio, mas do susto. "Como posso te agradecer?" perguntou a mulher, tentando se limpar um pouco. "Meu nome é Helena Monteiro. E o seu?" Luana apontou para si mesma e fez gestos indicando seu nome, mas percebeu que Helena não entendia. Pegou um graveto e escreveu na lama. "Luana." "Luana", repetiu Helena, sorrindo pela primeira vez. "Que nome bonito. Escute, eu moro aqui no condomínio. Deixa eu te dar algum dinheiro pela sua ajuda." Mas quando Helena procurou na bolsa, Luana balançou a cabeça negativamente e começou a se afastar. Pegou seu saco de latinhas e acenou um tchau, deixando Helena perplexa parada no meio do terreno baldio. Helena ficou ali parada por alguns minutos, observando a menina se afastar. Nunca havia presenciado um gesto tão desinteressado. Em seu mundo de negócios, todos sempre esperavam algo em troca. Mas aquela garota havia arriscado a própria segurança para salvá-la e não queria nada em troca. 2 dias depois, Helena não conseguia tirar Luana da cabeça. Decidiu procurar pela menina no bairro. Não foi difícil encontrá-la. Várias pessoas conheciam a menina muda que catava lixo. Seguindo as indicações, Helena chegou a uma pequena casa de madeira numa viela estreita. A casa estava em condições precárias. A tinta descascada, algumas tábuas soltas e um pequeno quintal cheio de materiais recicláveis organizados em pilhas. Helena bateu na porta hesitante. Luana apareceu na porta e ficou surpresa ao ver Helena ali. Fez gestos perguntando se estava tudo bem e se ela não deveria estar no hospital. "Eu estou bem, graças a você", disse Helena sorrindo. "Vim te agradecer pessoalmente e queria conhecer onde você mora." Luana convidou Helena para entrar com gestos, mas parecia um pouco nervosa. A casa era bem simples, mas muito limpa e organizadas. Helena notou uma senhora idosa deitada numa cama no canto da sala. "Essa é sua avó?" perguntou Helena. Luana acenou que sim e se aproximou da cama. A senhora abriu os olhos e observou Helena com curiosidade. "Boa tarde", disse Helena se apresentando. "Sou Helena Monteiro. Sua neta me ajudou numa situação muito perigosa." A avó tentou se sentar na cama, mas estava claramente debilitada. "Dona, como é seu nome?" perguntou Helena. "Rosa",
respondeu a senhora com voz fraca. Rosa Silva. Desculpe não me levantar, mas estou meio adoentada. Helena observou o ambiente e percebeu que havia vidros de remédio numa mesinha ao lado da cama. Luana trouxe um papel e escreveu. Vó está com problema no coração. Médico disse que precisa de cirurgia. E vocês têm condições de pagar a cirurgia? Perguntou Helena. Rosa e Luana trocaram olhares. A avó respondeu com tristeza. Estamos na fila do hospital público há 6 meses. Luana trabalha muito para comprar os remédios que eu tomo. Helena sentiu um aperto no coração. Olhou para Luana, que estava organizando algumas latinhas no canto da sala, completamente alheia à conversa sobre dinheiro. Escutem, disse Helena. Eu gostaria de ajudar com os custos médicos. Tenho condições e seria uma forma de retribuir o que Luana fez por mim. Rosa balançou a cabeça firmemente. Não, minha filha. Nós não aceitamos caridade. Sempre nos viramos sozinhas e vamos continuar assim. Luana se aproximou e escreveu outro bilhete. Obrigada, mas vó tem razão. Conseguimos sozinhas. Helena ficou impressionada com a dignidade das duas. Em seu mundo, todos sempre aceitavam favores quando havia dinheiro envolvido. Mas aquelas duas mulheres tinham um orgulho que ela raramente havia visto. Pelo menos deixem eu comprar os materiais recicláveis que vocês coletam, insistiu Helena. Não seria caridade, seria um negócio justo. Luana pensou um pouco e acenou que sim. Escreveu, vendemos para seu João da esquina. Ele revende para uma empresa grande. Quanto ele paga? Perguntou Helena. Muito pouco, respondeu Rosa. Ele diz que é o preço de mercado, mas desconfiamos que ele fica com parte do dinheiro. Helena anotou mentalmente essa informação. Conhecia bem o mercado de reciclagem, afinal era dona de uma das maiores empresas do setor na região, e sabia que os valores pagos aos catadores eram mesmo injustos. Posso pagar o dobro do que seu João oferece, propôs Helena. Luana e Rosa se entreolharam surpresas. Por que a senhora faria isso? Perguntou Rosa desconfiada. Porque acredito em negócios justos, respondeu Helena, mentindo parcialmente. Na verdade, queria mesmo era ajudar, mas sabia que não seria aceito se falasse a verdade. Luana escreveu, aceito, mas só se for preço justo mesmo, não favor. Helena sorriu e estendeu a mão para selar o acordo. Luana apertou sua mão com firmeza, e Helena sentiu que havia iniciado algo importante. Durante as semanas seguintes, Helena passou a visitar Luana regularmente. Sempre comprava os materiais que a menina coletava e pagava preços bem acima do mercado, mas disfarçava dizendo que era porque o material estava bem selecionado. A saúde de Rosa melhorou um pouco com a compra regular dos remédios, que agora eles podiam pagar sem dificuldade. Luana também parecia mais animada, e Helena notou que a menina era muito inteligente, mesmo sem poder falar. Um dia, Helena chegou na casa e encontrou Luana desenhando numa folha de papel. Eram desenhos detalhados de como organizar melhor a separação dos materiais recicláveis. Você fez isso? Perguntou Helena impressionada. Luana acenou que sim, um pouco envergonhada. Está muito bem feito. Você estudou administração ou algo assim? Luana balançou a cabeça e escreveu. Parei de estudar aos 15 para trabalhar, mas sempre gostei de organizar as coisas. Helena estava cada vez mais impressionada com a inteligência natural da menina. Começou a suspeitar que Luana tinha muito mais potencial do que apenas catar materiais. Por que você não fala? Perguntou Helena um dia. Você nasceu assim? Rosa, que estava ouvindo a conversa da cama, respondeu. Ela falava normalmente até os 7 anos, mas aconteceu uma coisa, que ela nunca mais quis falar. O que aconteceu? Perguntou Helena com delicadeza. Foi um acidente, disse Rosa com tristeza. Os pais dela... Bem, ela viu coisas que uma criança não deveria ver. Desde então, ela se fechou e nunca mais disse uma palavra. Helena sentiu um nó na garganta. Olhou para Luana, que havia parado de desenhar e estava com lágrimas nos olhos. Eu sinto muito, disse Helena, tocando o ombro de Luana gentilmente. Luana escreveu. Não gosto de falar sobre isso. Prefiro não lembrar.
Eu entendo, respondeu Helena. Mas saiba que você é uma pessoa muito especial, com ou sem voz. Foi nesse momento que a filha de Helena, Patrícia Monteiro, apareceu na porta da casa. Helena havia contado sobre as visitas, mas Patrícia tinha vindo conferir pessoalmente. Mãe, você está aqui, disse Patrícia, claramente desconfortável com o ambiente simples. Patrícia, venha conhecer Luana e Dona Rosa, disse Helena, notando a expressão da filha. Patrícia cumprimentou educadamente, mas Helena percebeu que ela estava analisando tudo com olhar crítico. Depois de algumas horas, Helena e Patrícia saíram juntas. Mãe, preciso falar com você, disse Patrícia assim que saíram da casa. Sobre o quê? Perguntou Helena. Sobre essa situação. Você não acha estranho uma menina aparecer do nada para te salvar? E agora você está gastando dinheiro com elas toda semana? Patrícia, você não entendeu. Luana me salvou sem esperar nada em troca. São pessoas honestas. Mãe, você é muito ingênua às vezes. Quantas pessoas já tentaram se aproveitar da nossa família? Essa menina pode estar encenando toda essa situação de muda e pobre. Helena ficou chocada com as palavras da filha. Como você pode dizer isso? Você viu as condições em que elas vivem. Exatamente por isso. Pessoas desesperadas fazem qualquer coisa por dinheiro. Patrícia, você está sendo preconceituosa e cruel. E você está sendo manipulada, mãe. Vou contratar um investigador para verificar a história dessas pessoas. Se realmente são o que parecem, não há problema. Mas se houver algo suspeito... Você não vai fazer isso, disse Helena irritada. Vou sim. É pelo seu próprio bem. Helena ficou furiosa, mas conhecia a filha bem o suficiente para saber que ela cumpriria a ameaça. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Alguns dias depois, Patrícia procurou um escritório de investigação particular no centro de São Paulo. Queria descobrir tudo sobre Luana Silva e sua avó. Enquanto isso, Helena continuava visitando as duas mulheres, mas agora estava tensa, temendo o que a filha poderia descobrir ou fazer. A situação ficou mais complicada quando seu João, o intermediário que comprava os materiais de Luana antes, apareceu na casa uma tarde. Luana, disse ele com tom ameaçador, soube que você está vendendo seus materiais para outra pessoa. Luana acenou que sim, sem demonstrar medo. Você sabe que nós tínhamos um acordo. Eu sempre comprei seus materiais, mesmo quando ninguém mais queria. Rosa se intrometeu da cama. João, não havia acordo nenhum. Você pagava pouco e a gente sabia. E agora vocês acham que são importantes porque apareceu alguém pagando mais? Disse João com raiva. Vocês não sabem quem é essa mulher que está comprando de vocês? Sabemos que ela é uma boa pessoa, respondeu Rosa. João riu com desprezo. Boa pessoa? Dona Rosa, essa aí é Helena Monteiro, dona da Recicla Brasil, a maior empresa de reciclagem da região. E sabe qual é o preço que ela paga para gente como vocês? Uma merreca. Luana e Rosa ficaram em silêncio, processando a informação. Ela está brincando com vocês, continuou João. Pagando bem agora para se sentir melhor. Mas a empresa dela explora centenas de catadores pela cidade. Isso não é verdade, disse Rosa, mas sua voz demonstrava incerteza. Não é? Então pergunta para ela. Pergunta quanto a Recicla Brasil paga por quilo de alumínio para os catadores. E compara com quanto ela está pagando para vocês. João saiu deixando uma tensão pesada no ar. Luana estava visivelmente abalada e Rosa parecia preocupada. Quando Helena chegou no dia seguinte, percebeu que algo estava diferente. Luana estava mais séria e Rosa evitava olhar para ela. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Helena. Rosa respirou fundo e disse: Helena, preciso fazer uma pergunta. Você é dona da Recicla Brasil? Helena congelou. Não esperava que elas descobrissem sua identidade tão cedo. Quem disse isso? Perguntou, ganhando tempo. É verdade ou não? Insistiu Rosa. Helena baixou a cabeça e respondeu: É verdade. Eu sou Helena Monteiro, proprietária da Recicla Brasil.
Luana se levantou bruscamente e foi para o quintal, claramente chateada. Rosa balançou a cabeça com decepção. Por que você não contou a verdade desde o início? Porque eu sabia que vocês não iriam aceitar minha ajuda se soubessem quem eu era. E você estava certa, disse Rosa firmemente. Nós não queremos ser sua obra de caridade para amenizar sua consciência. Não é isso, protestou Helena. Eu realmente me importo com vocês. Se você se importa mesmo, disse Rosa, então faça alguma coisa pelos centenas de catadores que trabalham para sua empresa, ganhando uma miséria. Helena ficou sem resposta. Sabia que Rosa tinha razão. Luana não quer mais falar com você, continuou Rosa, e eu também acho melhor você não vir mais aqui. Helena saiu da casa com o coração partido. Pela primeira vez em anos havia se importado genuinamente com outras pessoas, e agora havia perdido a confiança delas. Nos dias seguintes, Helena não conseguia se concentrar no trabalho. Ficava pensando nas palavras de Rosa e na expressão de decepção no rosto de Luana. Decidiu pesquisar sobre os preços que sua empresa pagava aos catadores. O que descobriu a deixou horrorizada. Realmente, os valores eram injustos e muitos intermediários, como João, roubavam ainda mais dos catadores. Helena chamou o gerente operacional da empresa para uma reunião. Roberto, disse ela, quero que me mostre exatamente como funciona nosso sistema de compra de materiais dos catadores. Dona Helena, é um sistema que funciona há anos. Por que a senhora quer mexer nisso agora? Apenas me mostre os números. Roberto apresentou planilhas mostrando que a empresa pagava cerca de 40% do valor de mercado para os catadores, alegando custos operacionais. E o restante vai para onde? Perguntou Helena. Parte fica com os intermediários, parte cobre nossos custos e parte é lucro da empresa. Quanto seria nosso lucro se pagássemos 80% do valor de mercado diretamente aos catadores? Roberto fez alguns cálculos rapidamente. Ainda teríamos lucro, dona Helena, mas bem menor. Por que a senhora está pensando nisso? Porque descobri que estamos participando da exploração de pessoas vulneráveis. E isso vai mudar. Dona Helena, com todo respeito, mas essa é uma indústria competitiva. Se começarmos a pagar mais, outros vão aproveitar para pagar menos ainda e vão nos dominar no mercado. Então vamos ser os primeiros a fazer diferente, e se der certo, outros vão seguir nosso exemplo. Roberto saiu da sala preocupado, mas Helena estava determinada a reformular todo o sistema. Enquanto isso, o investigador contratado por Patrícia havia terminado seu relatório. Procurou Patrícia em seu escritório de advocacia. Senhorita Monteiro, disse o investigador, tenho as informações que a senhora pediu. O que descobriu? A história da menina é verdadeira. Luana Silva realmente perdeu os pais aos 7 anos num acidente. Ela e a avó vivem sozinhas desde então. A menina parou de falar após presenciar o acidente e nunca mais voltou a estudar. Patrícia ficou em silêncio, processando as informações. E sobre a avó? Rosa Silva, 68 anos, trabalhava como doméstica antes de ficar doente. Problema cardíaco crônico. Precisa mesmo de cirurgia. Elas vivem dos materiais que a menina coleta. Não há nada suspeito na história delas. Tem certeza? Absolute. Inclusive, descobri que a menina era considerada muito inteligente na escola antes de parar de estudar. Os professores diziam que ela tinha potencial para ir longe. Patrícia se sentiu péssima. Havia duvidado de pessoas genuinamente necessitadas e honestas. Uma última coisa, disse o investigador. A menina realmente salvou sua mãe naquele dia. Conversei com vizinhos que viram a situação. Ela arriscou a própria vida para ajudar uma desconhecida. Depois que o investigador saiu, Patrícia ficou sozinha em seu escritório, refletindo sobre seu preconceito. Decidiu que precisava fazer algo para reparar o erro. Naquela noite, Patrícia procurou Helena em casa. Mãe, preciso pedir desculpas. Sobre o quê? Sobre Luana e Dona Rosa. Eu estava errada. Contratei um investigador e descobri que são exatamente quem pareciam ser. Pessoas honestas que passaram por muitas dificuldades. Helena suspirou aliviada.
Eu sabia que você iria descobrir isso, mas agora é tarde. Elas perderam a confiança em mim por eu ter mentido sobre quem eu era. Mãe, e se houvesse uma forma de reconquistar a confiança delas? Como? Fazendo exatamente o que Dona Rosa sugeriu, mudando o sistema da sua empresa para tratar melhor todos os catadores. Helena sorriu pela primeira vez em dias. Já estava pensando nisso, mas vai ser um processo complicado. Eu posso ajudar com a parte legal, e talvez Luana possa ajudar também. O investigador disse que ela era muito inteligente na escola. Você falaria com elas? Eu vou tentar, mas primeiro precisamos ter um plano concreto para mostrar que estamos falando sério. Mãe e filha passaram a noite toda elaborando um plano para reformular completamente o sistema de compras da Recicla Brasil. No dia seguinte, Patrícia foi até a casa de Luana e Rosa. Bateu na porta nervosa, não sabendo como seria recebida. Rosa abriu a porta e ficou surpresa ao ver Patrícia ali. Oi, Dona Rosa. Sou Patrícia, filha da Helena. Posso conversar com a senhora e com Luana? Rosa hesitou, mas convidou Patrícia para entrar. Luana estava no quintal organizando materiais e veio para dentro quando viu Patrícia. Vim pedir desculpas, começou Patrícia. Eu desconfiei das intenções de vocês e estava completamente errada. Minha mãe tentou me convencer de que vocês eram pessoas honestas, mas eu não quis escutar. Rosa e Luana ouviram em silêncio. Contratei um investigador para verificar a história de vocês, continuou Patrícia, e descobri que minha mãe estava certa. Vocês são pessoas íntegras que passaram por muitas dificuldades. Luana escreveu num papel. Por que sua mãe mentiu sobre quem ela era? Porque ela sabia que vocês não aceitariam ajuda se soubessem que ela era rica. Ela realmente se importa com vocês, mas não sabia como demonstrar isso sem que parecesse caridade. Rosa se manifestou. O problema não é ela ser rica. O problema é ela ser rica explorando pessoas como nós. E é por isso que vim aqui, disse Patrícia. Minha mãe quer mudar o sistema da empresa. Ela quer pagar preços justos a todos os catadores, não só a vocês. E por que ela faria isso? Perguntou Rosa cética. Porque vocês abriram os olhos dela para algo que ela não estava enxergando. Ela percebeu que estava sendo parte do problema, em vez de ser parte da solução. Luana escreveu. Isso é verdade ou é só promessa? É verdade. Queremos implementar um novo sistema, mas precisamos da ajuda de vocês. Nossa ajuda? Perguntou Rosa, surpresa. Sim. Luana entende melhor do que ninguém os problemas que os catadores enfrentam. E vocês conhecem as pessoas da comunidade. Sem a participação de vocês, qualquer mudança seria feita de cima para baixo, sem considerar a realidade dos catadores. Luana e Rosa se entreolharam, considerando a proposta. Vocês querem que nós trabalhemos para a sua empresa? Perguntou Rosa. Não exatamente. Queremos que vocês nos ajudem a criar um novo modelo de negócio que seja justo para todo mundo. Luana seria uma consultora, ajudando a desenvolver o projeto. Luana escreveu. E vó Rosa, ela precisa da cirurgia. Minha mãe gostaria de pagar a cirurgia da Dona Rosa, não como caridade, mas como pagamento antecipado pelo trabalho de consultoria que vocês vão fazer para a empresa. Rosa pensou por um longo tempo antes de responder. Se vocês estão falando sério sobre mudar o sistema para todos os catadores, então podemos conversar. Mas tem que ser mudança real, não só propaganda. Concordo completamente, disse Patrícia. Vamos fazer um contrato formal, e se vocês não ficarem satisfeitas com os resultados, podem sair a qualquer momento. Luana acenou positivamente e escreveu. Posso pensar sobre isso? Claro. Tomem o tempo que precisarem. Aqui está meu cartão. Me liguem quando decidirem. Patrícia saiu sentindo que havia dado o primeiro passo para reparar o erro que havia cometido. Naquela noite, Luana e Rosa conversaram longamente sobre a proposta. O que você acha, minha neta? Perguntou Rosa. Luana escreveu numa folha de papel. Acho que elas estão falando sério. E se conseguirmos ajudar outros catadores, vale a pena tentar. Eu também acho. Mas temos que ter cuidado para não sermos enganadas. Luana escreveu. Vamos aceitar.
Mas só se pudermos ver todas as mudanças acontecendo de verdade. No dia seguinte, Rosa ligou para Patrícia aceitando a proposta. Uma semana depois, Helena, Patrícia, Luana e Rosa se reuniram no escritório da Recicla Brasil para a primeira reunião oficial. Helena havia preparado um relatório completo sobre a situação atual da empresa e os problemas do sistema de compras. Luana, disse Helena, gostaria que você analisasse esses números e me dissesse o que pensa sobre eles. Luana estudou os papéis cuidadosamente. Depois de 1 hora, começou a escrever suas observações. O problema principal é que existem muitos intermediários entre os catadores e a empresa. Cada um fica com uma parte do dinheiro. Se a empresa comprasse direto dos catadores, poderia pagar o dobro e ainda assim gastar menos do que gasta hoje. Helena ficou impressionada com a análise de Luana. Você está certa. Mas como faríamos isso na prática? Temos centenas de catadores espalhados pela cidade. Luana pensou um pouco e escreveu: criar pontos de coleta nos bairros. Funcionários da empresa iriam até lá uma vez por semana para comprar direto dos catadores, sem intermediários. Isso seria possível? Perguntou Helena para Patrícia. Legalmente sim, e seria até melhor para a empresa em termos de controle de qualidade, respondeu Patrícia. Rosa se manifestou. Mas vocês precisam entender que muitos catadores não sabem ler nem escrever. Como eles vão saber se estão sendo enganados nos pesos e preços? Luana escreveu: criar um sistema simples, tabela de preços com figuras, balanças digitais grandes para todo mundo ver, e sempre ter 2 pessoas da empresa em cada ponto para que uma fiscalize a outra. Helena estava cada vez mais impressionada com a inteligência prática de Luana. Vamos implementar esse sistema como projeto piloto em 3 bairros, decidiu Helena. Se der certo, expandimos para toda a cidade. O projeto piloto foi lançado 1 mês depois. Helena, Patrícia e Luana visitavam os pontos de coleta regularmente para verificar se tudo estava funcionando bem. Os resultados foram surpreendentes. Os catadores dos bairros piloto passaram a ganhar em média 3 vezes mais do que ganhavam com os intermediários. E a empresa também estava economizando dinheiro. João, o antigo intermediário do bairro de Luana, apareceu no escritório da Recicla Brasil furioso. Vocês não podem fazer isso comigo, gritou ele para Helena. Eu trabalhava com esses catadores há anos e pagava muito mal para eles, respondeu Helena calmamente. Eu tenho família para sustentar. Vocês vão me deixar sem trabalho. João, disse Patrícia, estamos oferecendo trabalho para você. Pode ser funcionário da empresa, ajudando nos pontos de coleta. O salário seria maior do que o que você ganhava como intermediário. João ficou surpreso com a oferta, mas ainda estava irritado. E por que vocês fariam isso por mim? Porque você conhece bem o negócio e os catadores da região. Seria útil ter sua experiência, explicou Helena. João pensou na proposta e acabou aceitando. Tornou-se um dos funcionários mais dedicados da empresa. 3 meses depois, o projeto foi expandido para toda a cidade. Os resultados eram tão bons que outras empresas do setor começaram a imitar o modelo. Luana havia se tornado oficialmente consultora da empresa e Rosa havia feito a cirurgia cardíaca com sucesso. Ambas moravam agora numa casa melhor, mas não muito distante da antiga vizinhança. Um dia, durante uma reunião no escritório, Helena fez uma proposta inesperada para Luana. Luana, você já pensou em voltar a estudar? Luana escreveu. Já pensei, mas sou muito velha e preciso trabalhar. E se eu te dissesse que a empresa pode pagar seus estudos e você pode trabalhar meio período? Luana ficou em silêncio, claramente emocionada com a possibilidade. Existem programas especiais para pessoas que pararam de estudar cedo, explicou Patrícia. Você poderia terminar o ensino médio e depois fazer faculdade de administração. Rosa, que estava presente na reunião, começou a chorar de emoção. Minha neta sempre foi inteligente. Sempre sonhou em estudar. Luana escreveu. Mas eu não consigo falar. Como vou fazer apresentações na faculdade? Existem recursos para pessoas com deficiência auditiva e de fala, explicou Patrícia. Interpretes, computadores, várias formas de se comunicar.
Você não seria a primeira pessoa muda a se formar em administração. Luana pensou por um longo tempo antes de acenar positivamente. Então está decidido, disse Helena sorrindo. Vamos matricular você numa escola e começar a preparação. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 6 meses depois, Luana estava matriculada numa escola especializada em educação para pessoas com necessidades especiais. Estudava de manhã e trabalhava na empresa à tarde. Os primeiros dias foram difíceis. Muitos colegas de classe a olhavam com curiosidade, nunca tendo convivido com uma pessoa muda. Mas Luana rapidamente mostrou sua determinação e inteligência. Patrícia havia se oferecido para ser sua tutora, ajudando com as matérias mais difíceis. As duas mulheres desenvolveram uma amizade profunda durante as sessões de estudo. Luana, disse Patrícia um dia, posso fazer uma pergunta pessoal? Luana acenou que sim. Você já tentou terapia para tentar falar novamente? Luana escreveu. Quando era criança, vó me levou em alguns médicos. Eles disseram que não havia nada fisicamente errado comigo. Era trauma psicológico, mas eu não queria fazer terapia. E agora? Você gostaria de tentar? Às vezes penso nisso, mas tenho medo de lembrar coisas que prefiro esquecer. Entendo, mas saiba que se um dia quiser tentar, eu te apoio. E sua avó também. Esta conversa plantou uma semente na mente de Luana. Pela primeira vez em anos, começou a considerar a possibilidade de recuperar sua voz. Na empresa, o novo sistema estava funcionando tão bem que Helena foi convidada para palestrar em congressos sobre responsabilidade social empresarial. Durante uma palestra na Federação das Indústrias, ela contou a história de como conheceu Luana e como isso mudou sua perspectiva sobre negócios. Às vezes, disse Helena para a plateia, precisamos de um choque de realidade para enxergarmos o que está bem na nossa frente. Uma menina muda me ensinou mais sobre comunicação e liderança do que anos de cursos de MBA. Na plateia estava Roberto Almeida, dono de uma empresa concorrente, que ficou muito interessado na história. Depois da palestra, Roberto procurou Helena. Helena, ouvi sua apresentação com muito interesse. Gostaria de conhecer esse projeto de perto. Claro, Roberto. Pode visitar nossa empresa quando quiser. Na verdade, estou pensando em implementar algo similar na minha empresa. Vocês prestariam consultoria? Helena ficou surpresa, mas lisonjeada com o pedido. Seria Luana quem daria a consultoria. Foi ela quem desenvolveu o modelo. A menina muda? Perguntou Roberto, surpreso. A mesma. E posso garantir que ela entende mais de gestão operacional do que muitos administradores formados. Roberto aceitou conhecer Luana e marcou uma reunião para a semana seguinte. Quando Helena contou para Luana sobre a proposta de consultoria, a menina ficou nervosa. Nunca dei consultoria para outras empresas. E se eu não conseguir explicar direito? Luana, disse Helena, você já provou sua competência aqui. E eu vou estar junto na reunião para ajudar. A reunião aconteceu numa quinta-feira. Roberto chegou acompanhado de 2 diretores de sua empresa. Luana havia preparado uma apresentação completa sobre o modelo, usando gráficos e desenhos para explicar cada etapa do processo. Durante 2 horas, ela explicou detalhadamente como eliminar intermediários, criar pontos de coleta eficientes e garantir preços justos para os catadores. Roberto e seus diretores ficaram impressionados com a profundidade e praticidade das explicações. Luana, disse Roberto no final, você gostaria de ser consultora oficial da nossa empresa durante a implementação? Luana olhou para Helena, que acenou encorajadoramente. Aceito, mas com uma condição. Qual? Quero acompanhar toda a implementação pessoalmente, não apenas dar orientações no papel. Perfeito. Podemos começar na próxima segunda. Depois que Roberto e seus diretores saíram, Helena abraçou Luana emocionada. Você acabou de conquistar sua independência financeira. Sabe quanto consultores cobram por esse tipo de trabalho? Luana escreveu, não quero cobrar muito. Quero que outras empresas também possam implementar.
Luana, você não pode subestimar o valor do seu trabalho. Cobrando o preço justo, você pode ajudar muito mais catadores, porque mais empresas vão querer implementar o modelo. Luana pensou na lógica de Helena e concordou. Nos meses seguintes, 5 empresas contrataram Luana como consultora. O modelo se espalhou rapidamente pela região, beneficiando milhares de catadores. Luana havia se tornado uma figura conhecida no setor de reciclagem, sendo convidada para participar de seminários e reuniões com autoridades municipais. Durante um desses eventos, ela conheceu o Dr. Marcos Ferreira, um psicólogo especializado em traumas infantis. Dr. Marcos se aproximou de Luana durante o intervalo do seminário. Luana, me chamo Marcos Ferreira. Ouvi sua história e fiquei muito impressionado com sua trajetória. Luana acenou educadamente. Sou psicólogo e trabalho com pessoas que sofreram traumas na infância. Gostaria de conversar com você sobre a possibilidade de tratamento. Luana escreveu. Já tentaram me ajudar quando eu era criança. Não funcionou. Entendo. Mas as técnicas evoluíram muito nos últimos anos. E você agora é uma adulta forte e bem-sucedida. O contexto é completamente diferente. Tenho medo de mexer em coisas do passado. É natural ter medo. Mas pense no seguinte. Você já superou traumas muito maiores do que imagina. Saiu da pobreza, virou empresária de sucesso, ajuda milhares de pessoas. Não acha que merece também se ajudar? Luana ficou pensativa. Escreveu. Vou conversar com minha avó e com Helena sobre isso. Claro, aqui está meu cartão. Se decidir tentar, estarei à disposição. Naquela noite, Luana conversou com Rosa sobre a proposta do Dr. Marcos. O que você acha, vó? Rosa segurou as mãos da neta com carinho. Minha filha, você já fez tantas coisas corajosas na vida. Se sente que está na hora de enfrentar esse demônios do passado, eu te apoio. Mas e se mexer nisso e eu ficar pior? Luana, você não é mais aquela criança assustada de 15 anos atrás. Você é uma mulher forte e independente que mudou a vida de milhares de pessoas. Seja qual for o que acontecer, você vai conseguir lidar. No dia seguinte, Luana procurou Helena para pedir sua opinião. Helena, posso conversar com você sobre uma coisa pessoal? Claro, Luana, pode falar. Luana contou sobre o encontro com o Dr. Marcos e sobre a possibilidade de fazer terapia. O que você acha que eu deveria fazer? Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Luana, você já provou que consegue superar qualquer desafio. Se sente que chegou a hora de enfrentar esse trauma, eu acredito que você tem força para isso. Mas a decisão é totalmente sua. Tenho medo de descobrir que gosto de não falar. E se eu não quiser minha voz de volta? Então não haveria problema nenhum. Terapia não é sobre mudar quem você é. É sobre entender melhor seus sentimentos e escolhas. Luana decidiu marcar uma primeira consulta com o Dr. Marcos. A primeira sessão foi muito difícil. Dr. Marcos pediu para Luana contar sobre sua infância antes do acidente. Através de escrita e desenhos, Luana conseguiu explicar como era sua vida antes dos 7 anos. Uma criança alegre e falante que adorava conversar com todo mundo. E o que você lembra sobre o dia do acidente? Perguntou o Dr. Marcos gentilmente. Luana começou a chorar. Escreveu. Não gosto de lembrar. Você não precisa contar hoje. Podemos ir devagar no seu ritmo. As sessões continuaram semanalmente. Luana foi gradualmente se sentindo mais confortável para relembrar o passado. Na 5ª sessão, ela finalmente conseguiu escrever sobre o acidente. Estávamos voltando de um passeio no parque. Papai dirigindo, mamãe no banco da frente, eu atrás. Um caminhão veio na contramão e bateu do lado da mamãe. Eu vi tudo. O barulho, o sangue, os gritos. Fiquei presa no carro por 2 horas até o corpo de bombeiros me tirar. Quando chegaram no hospital, me disseram que mamãe e papai tinham ido para o céu. Dr. Marcos leu o relato com cuidado. Deve ter sido apavorante para uma criança de 7 anos. Passei meses tendo pesadelos. Toda vez que tentava falar, lembrava dos gritos daquele dia. Aí parei de tentar. E agora? Quando pensa em falar, ainda lembra daquele dia? Luana pensou por um longo tempo antes de escrever. Às vezes.
mas menos do que antes. Isso é um progresso importante, Luana. As sessões continuaram por vários meses. Luana foi gradualmente elaborando seus traumas e entendendo melhor suas emoções. Um dia, durante uma sessão, ela escreveu algo inesperado. Acho que estou pronta para tentar falar novamente. Dr. Marcos ficou emocionado, mas manteve a calma profissional. O que te faz sentir que está pronta? Percebi que minha voz pode ajudar mais pessoas. Até agora eu consegui ajudar mesmo sem falar, mas imagina o que eu poderia fazer se conseguisse me comunicar melhor. É uma motivação muito bonita, Luana. Mas tenho medo de não conseguir. E se minha voz saiu diferente? E se ninguém entender o que eu falo? São medos normais. Vamos fazer isso gradualmente. Primeiro vamos tentar alguns sons simples, só para você ouvir sua própria voz. Na sessão seguinte, Dr. Marcos começou exercícios vocais básicos com Luana. Vamos tentar apenas o som A, não precisa ser palavras ainda. Luana respirou fundo e abriu a boca. Por alguns segundos nada aconteceu. Então, muito baixinho, saiu um som rouco. Ah! Luana começou a chorar imediatamente. Era a primeira vez que ouvia sua própria voz em 15 anos. Dr. Marcos esperou ela se acalmar antes de continuar. Como se sentiu? Luana escreveu entre lágrimas. Estranha, mas não assustada como imaginei. Quer tentar novamente? Luana acenou que sim. Desta vez o som saiu um pouco mais claro. Muito bem, Luana, vamos parar por hoje. Você fez um progresso incrível. Luana saiu da consulta emocionalmente exausta, mas com uma sensação de conquista que não sentia há muito tempo. Nas sessões seguintes, foi gradualmente recuperando sons e depois palavras simples. Água. Vó. Helena. Cada palavra era uma vitória. Dr. Marcos orientou Luana a não forçar e não ter pressa. O importante era ela se sentir confortável com o processo. Depois de 2 meses de exercícios vocais, Luana conseguiu formar frases simples, embora sua voz ainda fosse rouca e baixa. Oi, meu nome é Luana. Dr. Marcos ficou emocionado ao ouvir a primeira frase completa. Como se sente? Me sinto bem. Diferente, mas bem. Você gostaria de falar com sua avó e com Helena? Luana ficou nervosa com a ideia, mas acenou que sim. Quero tentar. Dr. Marcos ligou para Helena e explicou a situação. Helena ficou emocionada e disse que iria buscar Rosa para virem juntas ao consultório. 1 hora depois, Helena e Rosa chegaram ao consultório. Ambas estavam visivelmente nervosas e expectantes. Quando entraram na sala, Luana estava sentada ao lado de Dr. Marcos, claramente ansiosa. Rosa se aproximou devagar e segurou as mãos da neta. Minha filha. Luana respirou fundo e sussurrou. Vó, eu consegui. Rosa começou a chorar imediatamente e abraçou Luana forte. Minha menina, que voz bonita você tem. Helena também estava chorando e se aproximou das duas. Luana olhou para Helena e disse com dificuldade, mas claramente, Helena, obrigada por tudo. Não, Luana. Obrigada a você por ter mudado nossas vidas. Dr. Marcos observava a cena emocionado. Raramente havia presenciado um momento tão tocante em anos de profissão. Depois desse dia, Luana continuou a terapia para aperfeiçoar sua comunicação verbal, mas já se sentia confiante para usar a voz em situações importantes. A primeira vez que ela falou publicamente foi durante uma reunião na Recicla Brasil com todos os funcionários. Helena apresentou Luana para a equipe. Como vocês sabem, Luana é nossa consultora-chefe e a pessoa responsável pelo sucesso do nosso novo modelo de negócios. Hoje ela gostaria de falar pessoalmente com vocês. Luana se levantou ainda nervosa, mas determinada. Com voz ainda um pouco rouca, mas clara, ela disse, meu nome é Luana Silva. Durante 15 anos eu não falei, mas sempre me comuniquei através de ações. Hoje quero dizer pessoalmente para vocês, obrigada por acreditarem no trabalho que fizemos juntos. O que conseguimos aqui prova que quando as empresas se importam de verdade com as pessoas, todos ganham. A sala inteira aplaudiu de pé.
Muitos funcionários estavam visivelmente emocionados. Roberto Almeida, que estava presente como convidado, se aproximou de Luana no final. Luana, que momento incrível! Posso fazer um pedido? Claro. Você toparia dar uma palestra sobre liderança e superação para os funcionários da minha empresa? Luana olhou para Helena, que sorriu encorajadoramente. Aceito. Mas quero falar sobre como mudanças simples podem transformar a vida de muitas pessoas. Nas semanas seguintes, Luana recebeu vários convites para palestras. Sua história de superação e suas ideias sobre responsabilidade social e empresarial atraíram a atenção de toda a indústria. Durante uma palestra na Federação das Indústrias, ela disse: "Por anos acreditei que não tinha voz, mas descobri que a voz mais importante não é a que sai da nossa boca, é a voz das nossas ações. Quando decidimos agir com justiça e compaixão, nossa voz se torna mais alta do que qualquer grito." A plateia ficou em silêncio por alguns segundos antes de explodir em aplausos. Naquela noite, Helena e Patrícia jantavam com Luana e Rosa para celebrar o sucesso da palestra. "Luana", disse Patrícia, "você percebeu o impacto que está causando?" "Ainda não acredito completamente. Há poucos anos eu catava lixo para sobreviver. Agora estou dando palestras para empresários." "E você merece cada momento disso", disse Helena. "Sua inteligência e determinação sempre estiveram ali. Apenas precisavam de oportunidade para aparecer." Rosa, que havia ficado quieta durante o jantar, finalmente se manifestou. "Luana, seus pais ficariam muito orgulhosos de você." Pela primeira vez em anos, Luana conseguiu falar sobre os pais sem chorar. "Espero que sim, vó. Espero que de algum lugar eles possam ver que consegui transformar a dor em algo bom." 6 meses depois, Luana havia terminado o ensino médio e se preparava para prestar vestibular para a administração. Helena organizou uma festa surpresa para comemorar a formatura. Quando Luana chegou no salão de festas, ficou chocada ao ver centenas de pessoas. Catadores que haviam sido beneficiados pelo novo modelo, funcionários da Recicla Brasil, empresários que implementaram sistemas similares e até o Dr. Marcos. João, o antigo intermediário que agora era funcionário da empresa, se aproximou de Luana. "Luana, quero te pedir desculpas pelos anos que paguei pouco para você e sua avó." "João, você não precisa se desculpar. Você também estava tentando sobreviver dentro de um sistema injusto. Ainda assim, quero que saiba que admiro muito o que você conseguiu, e sou grato por ter me dado uma oportunidade quando poderia ter me deixado de fora." Durante a festa, várias pessoas contaram como o modelo desenvolvido por Luana havia mudado suas vidas. Maria Santos, uma catadora de 45 anos, disse: "Antes eu ganhava 200 reais por mês catando material. Agora ganho 800 reais fazendo a mesma coisa. Meus filhos podem estudar, tenho casa própria. Tudo graças ao sistema que a Luana criou." Pedro Oliveira, de 60 anos, acrescentou: "Trabalhei 20 anos como catador ganhando pouco. Pensava que ia morrer pobre. Hoje tenho dignidade no meu trabalho e respeito da comunidade." Luana ficou emocionada ao ouvir esses relatos. No final da festa, Helena pediu a atenção de todos para fazer um discurso. "Há 2 anos, eu estava presa numa cratera durante uma tempestade. Uma menina que eu nunca tinha visto arriscou sua vida para me salvar. Naquele momento, pensava que ela estava me salvando fisicamente. Mas, na verdade, ela estava me salvando moralmente. Luana me ensinou que o verdadeiro sucesso não é quanto dinheiro você ganha, mas quantas vidas você consegue melhorar. Hoje, nossa empresa não é apenas mais lucrativa, é mais humana. E isso se deve inteiramente à visão e à coragem dessa jovem extraordinária." A plateia aplaudiu por vários minutos. Luana se levantou para responder: "Helena, você disse que eu te salvei naquela cratera. Mas a verdade é que nós nos salvamos mutuamente. Você me deu oportunidades que eu nunca imaginei que teria. Mas mais importante, você acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Esta festa não é só sobre mim. É sobre todas as pessoas que provaram que quando nos ajudamos uns aos outros, todos conseguimos ir mais longe." Os aplausos foram ainda mais longos desta vez. Dr. Marcos,
se aproximou de Luana no final da festa. Como se sente hoje? Me sinto completa, não apenas porque voltei a falar, mas porque encontrei meu propósito na vida. E qual é seu propósito? Provar que não importa de onde você vem ou por que dificuldades passou, sempre é possível recomeçar e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Um ano depois, Luana estava no primeiro semestre da Faculdade de Administração. Conciliava os estudos com o trabalho como consultora e as palestras que dava pelo país. Durante uma aula sobre gestão de pessoas, o professor apresentou um estudo de caso. Vamos analisar uma empresa que aumentou sua lucratividade em 40%, melhorando as condições de trabalho de seus fornecedores. Alguém sabe que empresa é essa? Um colega de Luana levantou a mão. Professor, acho que é a Recicla Brasil. E temos uma consultora dessa empresa na nossa turma. Todos se viraram para olhar Luana, que sorriu timidamente. O professor ficou surpreso. Luana, você trabalha na Recicla Brasil? Trabalho como consultora. Na verdade, ajudei a desenvolver o modelo que melhorou a lucratividade. Você gostaria de apresentar o caso para a turma? Luana hesitou por um momento, mas depois acenou positivamente. Na semana seguinte, ela fez uma apresentação completa sobre o modelo para seus colegas de faculdade. Durante a apresentação, explicou. O segredo não foi apenas pagar mais para os catadores. Foi criar um sistema onde todo mundo ganha. Os catadores ganham salários dignos, a empresa economiza dinheiro eliminando intermediários e a sociedade se beneficia de uma cadeia de reciclagem mais eficiente. Um colega perguntou, mas como você conseguiu convencer a empresa a mudar um modelo que funcionava há anos? Luana sorriu antes de responder. Às vezes é preciso mostrar que o que consideramos funcionar pode, na verdade, estar causando mais problemas do que soluções. Quando apresentamos os números de forma clara, a mudança se tornou óbvia. Depois da aula, vários colegas se aproximaram de Luana, interessados em saber mais sobre sua trajetória. Ana Beatriz, uma colega de 19 anos, disse: Luana, sua história é inspiradora. Você sempre soube que queria trabalhar com responsabilidade social? Na verdade, não. Eu só queria sobreviver e cuidar da minha avó. Mas quando você começa a entender como suas ações afetam outras pessoas, desenvolve naturalmente um senso de responsabilidade social. Você tem algum conselho para quem quer fazer a diferença? Comece pequeno. Não precisa revolucionar o mundo todo de uma vez. Se cada pessoa melhorar a vida de uma outra pessoa, já estaremos fazendo progresso. Esses tipos de conversa se tornaram comuns na faculdade. Luana descobriu que gostava de compartilhar conhecimento com pessoas mais novas. Um dia, o coordenador do curso a procurou com uma proposta. Luana, temos recebido muitos pedidos de estudantes interessados em seus métodos. Você toparia dar aulas optativas sobre gestão social empresarial? Seria uma honra. Mas ainda estou aprendendo. Não sei se tenho qualificação para ensinar. Você tem a melhor qualificação possível, experiência prática bem-sucedida. Luana aceitou a proposta e começou a dar aulas 2 vezes por semana. Suas aulas rapidamente se tornaram as mais procuradas da faculdade. Estudantes de outros cursos pediam para assistir como ouvintes. Durante uma aula sobre liderança, um aluno perguntou: Professora Luana, qual foi o maior desafio que você enfrentou implementando mudanças numa empresa tradicional? Luana pensou na pergunta antes de responder. O maior desafio foi convencer as pessoas de que mudança não significa perda. Muitos funcionários tinham medo de perder seus empregos ou privilégios. Tivemos que mostrar que quando uma empresa se torna mais justa, ela se torna mais forte, não mais fraca. Outro aluno perguntou: como lidar com a resistência de pessoas que se beneficiam do sistema antigo? Com paciência e transparência. Mostre números, explique benefícios, ofereça alternativas. Na maioria dos casos, a resistência vem do medo do desconhecido, não da má vontade. Depois da aula, uma aluna se aproximou de Luana. Professora, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. É verdade que você passou anos sem falar? Luana sorriu tristemente. É verdade. Passei 15 anos comunicando apenas por gestos e escrita. Como superou isso?
Com a ajuda de pessoas que acreditaram em mim e com terapia, mas, principalmente, descobrindo que tinha algo importante para falar. Algo importante? Sim, descobri que minha voz poderia ajudar outras pessoas. Isso me deu motivação para superar o medo. A aluna saiu da conversa visivelmente tocada e inspirada. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 2 anos depois, Luana estava prestes a se formar na faculdade. Sua empresa de consultoria havia crescido e ela agora tinha uma equipe de 5 pessoas trabalhando com ela. O modelo desenvolvido por ela já havia sido implementado em mais de 50 empresas em todo o Brasil, beneficiando cerca de 15 mil catadores. Rosa, agora com 70 anos e completamente recuperada da cirurgia cardíaca, estava muito orgulhosa da neta. Luana, disse ela um dia, você lembra quando éramos só nós duas naquela casinha de madeira? Como esquecer, vó? Você sempre acreditou que eu poderia ir longe. Eu sabia que você era especial, mas nunca imaginei que chegaria tão longe. Não cheguei sozinha. Tive você, Helena, Patrícia, Dr. Marcos. Muitas pessoas me ajudaram. Isso é verdade. Mas você teve coragem de aceitar a ajuda e fazer algo com ela. Naquela semana, Luana recebeu um convite inesperado. O Ministério do Meio Ambiente queria contratá-la para desenvolver uma política nacional de reciclagem baseada em seu modelo. A reunião aconteceu em Brasília. Luana estava nervosa. Seria a primeira vez que apresentaria suas ideias para o governo federal. Na sala de reunião estavam presentes o ministro do Meio Ambiente, 3 secretários e representantes de várias organizações ambientais. O ministro, Dr. Carlos Mendes, abriu a reunião. Senhorita Silva, temos acompanhado o trabalho que você desenvolveu no setor privado. Os resultados são impressionantes. Obrigada, ministro. Ficamos muito satisfeitos com o impacto que conseguimos gerar. Gostaríamos de saber se seria possível adaptar seu modelo para uma política pública nacional. Luana havia se preparado para essa pergunta. Acredito que sim, mas seria necessário fazer algumas adaptações importantes para cada realidade regional. Por exemplo, o modelo funciona bem em grandes centros urbanos, mas cidades pequenas precisariam de adaptações logísticas e regiões muito pobres precisariam de apoio financeiro inicial do governo. O secretário de Políticas Ambientais se manifestou. Qual seria o investimento necessário? Luana apresentou uma análise detalhada que havia preparado. O investimento inicial seria de aproximadamente 200 milhões de reais para a implementação nacional, mas os retornos econômicos e ambientais compensariam o investimento em 2 anos. Como assim? Perguntou o outro secretário. Mais catadores organizados significa mais material reciclado, o que reduz custos de tratamento de lixo para os municípios. Além disso, catadores com renda digna contribuem mais para a economia local. O ministro ficou impressionado com a preparação de Luana. Você calculou tudo isso sozinha? Tive ajuda da minha equipe. Mas sim, analisamos dados de todas as cidades onde implementamos o modelo. E quanto tempo levaria para implementar nacionalmente? Com apoio adequado, 3 anos para a cobertura completa. Mas poderíamos começar com projetos piloto em capitais estaduais. No final da reunião, o ministro fez uma proposta formal. Senhorita Silva, gostaria de oferecer a posição de Coordenadora Nacional de Políticas de Reciclagem Social. Seria responsável por implementar seu modelo em todo o país. Luana ficou em silêncio por alguns segundos, processando a oferta. É uma honra receber esta proposta, mas preciso consultar minha família e minha equipe antes de aceitar. Claro. Quando poderia nos dar uma resposta? Em 1 semana, se possível. Luana voltou para São Paulo com a cabeça fervilhando. Era a oportunidade de impactar milhões de vidas, mas também significaria mudanças enormes em sua vida pessoal. Naquela noite, conversou com Rosa sobre a proposta. O que você acha, vó? Rosa pensou cuidadosamente antes de responder. Minha filha, sua vida toda você teve que tomar decisões difíceis,
e sempre escolheu o caminho que ajudava mais pessoas. Mas aceitar significaria morar em Brasília, ficar longe de você. Luana, eu tenho 70 anos e uma vida boa. Você tem 23 e pode mudar o destino de milhões de pessoas. Não deixe uma senhora idosa te impedir de cumprir seu propósito. Você nunca poderia me impedir, vó. Você é a pessoa que mais me apoia neste mundo. Então você sabe qual é a resposta certa. No dia seguinte, Luana conversou com Helena sobre a proposta. Helena, preciso do seu conselho. Claro, Luana. Sobre o quê? O governo me ofereceu um cargo para implementar nosso modelo nacionalmente, mas isso significaria deixar nossa empresa. Helena sorriu. Luana, você acha que eu ficaria chateada com isso? Não sei. Afinal, trabalhamos muito para construir o que temos. Luana, nossa empresa sempre foi um meio, não um fim. O objetivo era provar que é possível fazer negócios de forma justa. Se agora você tem chance de levar isso para todo o país, eu sou a primeira a te apoiar. Mas e a empresa? A empresa vai continuar existindo e crescendo. Patrícia pode assumir a gestão e eu posso me dedicar mais à parte estratégica. Você tem certeza? Absoluta. Aliás, posso fazer mais. Nossa empresa pode ser parceira do governo na implementação. Assim você tem apoio prático além do apoio político. Luana ficou emocionada com a generosidade de Helena. No final da semana, ligou para o Ministério do Meio Ambiente. Dr. Carlos, aceito a proposta. Quando posso começar? 3 meses depois, Luana estava instalada em Brasília, trabalhando no desenvolvimento da Política Nacional de Reciclagem Social. Sua equipe inicial tinha 20 pessoas, economistas, administradores, assistentes sociais e engenheiros ambientais. O primeiro projeto piloto foi lançado em 5 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. Luana viajava constantemente entre as cidades, supervisionando a implementação e ajustando o modelo conforme as necessidades locais. Em São Paulo, o projeto enfrentou resistência de empresários que lucravam com o sistema antigo. Durante uma reunião tensa com representantes do setor, um empresário disse: Senhorita Silva, esse modelo de vocês pode funcionar em pequena escala, mas vai quebrar a indústria se for implementado amplamente. Luana respondeu calmamente: Senhor Roberto, temos dados de 50 empresas que implementaram o modelo. Todas aumentaram a lucratividade. Por que seria diferente em grande escala? Porque os custos vão subir para todo mundo. Na verdade, os custos diminuem quando você elimina intermediários desnecessários. O que aumenta é a renda dos catadores, e isso gera mais consumo, beneficiando toda a economia. Outro empresário perguntou: e os intermediários que vão ficar desempregados? O projeto prevê requalificação profissional para todos os intermediários. Muitos podem se tornar coordenadores dos pontos de coleta. No Rio de Janeiro, o desafio foi diferente. As comunidades carentes desconfiavam de qualquer iniciativa do governo. Luana organizou reuniões em associações de moradores para explicar o projeto. Durante uma reunião na Cidade de Deus, uma catadora perguntou: Moça, quantas promessas de político a gente já ouviu? Como sabemos que isso não é mais uma enganação? Luana entendeu a desconfiança. Dona Maria, entendo perfeitamente sua desconfiança. Eu mesma era catadora há poucos anos. Sei como é ser enganada. Você era catadora? Era. Morava numa casa de madeira com minha avó doente. Catava lixo para sobreviver. A plateia ficou mais atenta. E como chegou a esse cargo no governo? Trabalhando duro e tendo sorte de encontrar pessoas que acreditaram em mim. Mas, principalmente, nunca esquecendo de onde vim. Um catador se manifestou. Se você era uma de nós, por que a gente deveria confiar que não vai esquecer de nós agora? Luana olhou nos olhos dele. Porque vocês são minha família. Abandonar vocês seria abandonar quem eu sou. Essa resposta sincera quebrou as resistências e a comunidade decidiu apoiar o projeto. Em Salvador, o desafio foi logístico. A cidade tinha uma geografia complicada e comunidades muito dispersas. Luana adaptou o modelo criando pontos de coleta móveis que visitavam cada bairro uma vez por semana.
O projeto piloto foi um sucesso em todas as 5 cidades. Em 6 meses, a renda média dos catadores aumentou 180%. A quantidade de material reciclado cresceu 45%. Os custos municipais de tratamento de lixo diminuíram 25%. Com esses resultados, o governo aprovou a expansão do programa para todo o país. 2 anos após aceitar o cargo, Luana havia se tornado uma das pessoas mais influentes na área ambiental do Brasil. Sua história de superação inspirava pessoas em todo o país. Recebeu convites para palestrar em universidades, congressos e eventos internacionais. Durante uma palestra na Universidade de São Paulo, um estudante perguntou: "Professora Luana, qual foi o momento mais difícil de sua trajetória?" Luana pensou na pergunta. "Não foi quando eu era pobre ou quando não conseguia falar. Foi quando precisei decidir se aceitaria ajuda ou se continuaria tentando fazer tudo sozinha." Por que foi tão difícil? Porque aceitar ajuda significa admitir que precisamos de outras pessoas. E para quem sempre teve que se virar sozinha, isso é assustador. E como superou esse medo? Percebendo que aceitar ajuda não me tornava fraca. Na verdade, me tornava mais forte, porque podia usar essa força para ajudar outras pessoas. Outro estudante perguntou: "Qual seu maior orgulho profissional?" Não é ter chegado a um cargo importante no governo. É saber que hoje existem milhares de catadores ganhando salários dignos por causa do trabalho que desenvolvemos. E pessoalmente, Luana sorriu antes de responder. Pessoalmente, meu maior orgulho é ter reencontrado minha voz e descobrir que ela podia ser usada para defender quem não tem voz. Depois da palestra, Luana recebeu uma ligação de Helena. "Luana, tenho uma notícia para você." "Que notícia?" "A revista Época vai fazer uma matéria especial sobre suas realizações. Você vai estar na capa." "Sério? Não acredito." "E tem mais. Eles querem fazer a entrevista na nossa antiga casa, onde tudo começou." Luana ficou emocionada com a ideia de voltar ao lugar onde morou com Rosa durante anos. A entrevista foi marcada para o fim de semana seguinte. Luana voou de Brasília para São Paulo, especialmente para a ocasião. Quando chegou na antiga casa, que agora estava reformada e pintada, encontrou Rosa esperando na porta com um sorriso enorme. "Minha neta famosa", disse Rosa abraçando Luana. "Ai, vó, não sou famosa. Só estou fazendo meu trabalho." "Bobagem, você está na televisão, nos jornais, mudando a vida de milhões de pessoas. Se isso não é ser famosa, então não sei o que é." A equipe da revista chegou 1 hora depois. Era composta pelo jornalista Eduardo Santos, um fotógrafo e uma assistente. Eduardo explicou o conceito da matéria. "Luana, queremos contar sua história de superação, mas focando nas lições que outras pessoas podem aprender. Fico honrada, mas quero deixar claro que não cheguei até aqui sozinha. Claro, por isso queremos entrevistar também Dona Rosa e a Helena." A entrevista durou 3 horas. Luana contou sua história desde o acidente na infância até o cargo atual no governo. A pergunta mais difícil veio no final. "Luana, você passou por muitas dificuldades na vida. Alguma vez se sentiu revoltada com Deus ou com o destino?" Luana pensou na pergunta cuidadosamente. "Eduardo, eu passei por momentos de raiva e tristeza, sim. Principalmente quando era criança e não entendia por que tinha perdido os pais." "E hoje? Como vê essas dificuldades?" "Hoje entendo que as dificuldades foram parte do meu caminho, não obstáculos a ele. Se não tivesse passado por elas, nunca teria desenvolvido empatia pelos catadores. Nunca teria entendido a importância de dar oportunidades para quem não tem." "Então considera que valeu a pena?" "Considero que tudo na vida tem propósito. Meu papel é usar minhas experiências para ajudar outras pessoas a superarem as delas." A matéria foi publicada 2 semanas depois com o título A Voz da Transformação. A capa mostrava Luana na frente da antiga casa, ao lado de Rosa, com um sorriso confiante e olhar determinado. A repercussão foi enorme. Luana recebeu centenas de mensagens de pessoas inspiradas por sua história. Uma das mensagens que mais a tocou veio de uma jovem de 19 anos chamada Carla. "Luana, sou surda de nascimento. E sempre achei que isso me limitava profissionalmente.
Sua história me mostrou que as limitações só existem na nossa mente. Decidi prestar vestibular para a administração inspirada em você. Obrigada por provar que é possível superar qualquer obstáculo. Outra mensagem marcante veio de um catador de Fortaleza. Doutora Luana, trabalho catando material há 15 anos. Sempre me senti inferior às outras pessoas. Depois que o projeto chegou aqui, e vi que uma pessoa que passou pelo que passei conseguiu chegar onde chegou, me sinto orgulhoso do meu trabalho. Obrigado por nos dar dignidade. Essas mensagens confirmaram para Luana que estava no caminho certo. 5 anos depois de aceitar o cargo no governo, Luana havia implementado a Política Nacional de Reciclagem Social em todas as capitais brasileiras e em mais de 200 cidades do interior. O programa beneficiava diretamente 50 mil catadores e suas famílias, totalizando cerca de 200 mil pessoas. Os resultados ambientais também eram impressionantes. O Brasil havia aumentado sua taxa de reciclagem de 13% para 32%, uma das maiores do mundo. Durante uma cerimônia de premiação em Brasília, o presidente da República fez um discurso sobre o programa. A Política Nacional de Reciclagem Social se tornou um exemplo mundial de como políticas públicas podem gerar resultados econômicos, sociais e ambientais simultaneamente. E isso se deve principalmente à visão e dedicação da coordenadora Luana Silva. Luana estava na plateia, sentada ao lado de Helena, Patrícia e Rosa, que haviam vindo especialmente para a cerimônia. Quando foi chamada ao palco para receber uma homenagem, Luana disse: "Senhor presidente, aceito esta homenagem não por mim, mas em nome de todos os catadores que trabalham diariamente para manter nosso país mais limpo e sustentável. Este prêmio é deles." A plateia aplaudiu de pé por vários minutos. Depois da cerimônia, Luana conversou com jornalistas. Como se sente sabendo que seu trabalho impacta diretamente a vida de 200 mil pessoas? Me sinto responsável. Cada decisão que tomo afeta essas famílias. É uma responsabilidade que carrego com muito orgulho, mas também com muito cuidado. Quais são seus planos para o futuro? Continuar expandindo o programa para cidades menores e começar a trabalhar na exportação do modelo para outros países da América Latina. Outros países se interessaram pelo modelo brasileiro? Sim, Colômbia, Peru e Equador já pediram consultoria. Argentina e Chile também demonstraram interesse. Depois das entrevistas, Luana jantou com sua família improvisada: Rosa, Helena e Patrícia. "Luana", disse Helena, "você percebe a dimensão do que conquistou?" "Às vezes ainda não acredito, Helena. Pareço que estou vivendo a vida de outra pessoa." "Você está vivendo a vida que sempre deveria ter vivido", disse Rosa. "Só precisava de oportunidade para mostrar quem realmente era." Patrícia acrescentou: "E o mais impressionante é que você nunca perdeu a humildade. Continua sendo a mesma pessoa gentil e dedicada que conhecemos." "É porque nunca esqueço de onde vim. E nunca vou esquecer que tudo isso só foi possível porque vocês acreditaram em mim." "Nós acreditamos, sim", disse Helena, "mas quem fez acontecer foi você." 2 meses depois, Luana recebeu um convite inesperado. A Organização das Nações Unidas queria nomeá-la como embaixadora da boa vontade para a sustentabilidade. A cerimônia de nomeação aconteceria em Nova York, na sede da ONU. Era a primeira vez que Luana viajaria para fora do Brasil. No avião, refletiu sobre a trajetória incrível que havia vivido nos últimos anos. Em Nova York, foi recebida pelo secretário-geral da ONU, que disse: "Senhorita Silva, seu trabalho no Brasil se tornou referência mundial em políticas de inclusão social, através da sustentabilidade ambiental. Fico honrada com o reconhecimento, secretário-geral, mas quero deixar claro que representarei não apenas o Brasil, mas todos os catadores do mundo que lutam por dignidade no trabalho." Durante a cerimônia, Luana fez um discurso para representantes de 193 países. "Senhoras e senhores, venho de um país onde milhões de pessoas sobrevivem catando material reciclável nas ruas. Durante anos, essas pessoas foram invisíveis para a sociedade. Hoje,
provamos que quando damos oportunidade e dignidade a elas, todos ganham: a economia, o meio ambiente e a justiça social. O discurso foi aplaudido de pé pela Assembleia inteira. Depois da cerimônia, vários países procuraram Luana para solicitar consultoria sobre implementação de programas similares. O ministro do Meio Ambiente da Colômbia disse: Embaixadora Silva, poderia vir a Bogotá para nos ajudar a adaptar seu modelo para a realidade colombiana? Claro, seria uma honra contribuir com outros países da América Latina. O representante do Peru também se manifestou. Embaixadora, temos 80.000 catadores informais em Lima. Seu modelo poderia transformar a vida deles. Vamos trabalhar juntos para que isso aconteça. Luana voltou ao Brasil com a agenda cheia de compromissos internacionais, mas ainda mais motivada. 6 meses depois, estava em Bogotá supervisionando a implementação do primeiro projeto piloto colombiano. O modelo teve que ser adaptado para a realidade local, mas os princípios básicos permaneceram os mesmos: eliminação de intermediários exploratórios, pagamento justo aos catadores e criação de pontos de coleta eficientes. Em Lima, o desafio foi ainda maior devido ao tamanho da cidade e à informalidade extrema do setor. Luana trabalhou com autoridades locais para criar um cadastro nacional de catadores e implementar um sistema de identificação profissional. 2 anos depois, o modelo havia sido implementado com sucesso em 5 países da América Latina, beneficiando mais de 100.000 catadores. Durante uma conferência internacional em Buenos Aires, Luana foi questionada sobre os fatores de sucesso do modelo. Embaixadora, por que o modelo brasileiro funcionou tão bem em diferentes países? Porque os princípios básicos são universais: dignidade no trabalho, pagamento justo e eliminação de exploração. Esses valores fazem sentido em qualquer cultura. Como lidar com as resistências locais? Com paciência, dados concretos e envolvimento das comunidades afetadas. Mudança imposta de cima para baixo nunca funciona. Tem que vir da base. Quais são os próximos passos? Queremos levar o modelo para a África e Ásia. Há 20 milhões de catadores informais no mundo. Nosso objetivo é dar dignidade a todos eles. Depois da conferência, Luana recebeu uma ligação de Rosa. Minha neta, vi você na televisão falando inglês. Ai, vó, tive que aprender rápido para os compromissos internacionais. Estou tão orgulhosa. Quem diria que aquela menina que não falava nada viraria embaixadora da ONU? Vó, nada disso teria acontecido sem sua educação e seu amor. Bobagem, eu só te criei com carinho. Quem fez tudo isso foi sua inteligência e determinação. Vó, quando voltar de Buenos Aires, vou tirar uns dias de folga para ficarmos juntas. Que delícia! Faz tempo que não conversamos com calma. Luana terminou a ligação com saudades de casa e das pessoas que amava. Uma semana depois estava de volta a São Paulo, visitando Rosa. As duas passaram a tarde olhando álbuns de fotos e relembrando a trajetória de Luana. Luana, disse Rosa, você lembra daquele dia que a Helena apareceu aqui pela primeira vez? Como esquecer? Você desconfiou tanto dela. Eu tinha razão de desconfiar. Rica demais para estar interessada em gente como a gente. Mas você estava errada sobre as intenções dela. Estava mesmo. Helena virou parte da nossa família. É verdade. Ela e Patrícia são como mãe e irmã para mim. E o que seus pais pensariam de tudo isso? Luana sorriu tristemente. Acho que ficariam orgulhosos. Papai sempre falava sobre ajudar o próximo. Mamãe sonhava em ver mulheres ocupando posições importantes. Eles estariam muito orgulhosos mesmo. Naquela noite, Helena e Patrícia vieram jantar na casa de Rosa. Durante o jantar, Helena fez uma proposta. Luana, que tal organizarmos um encontro com todos os catadores que foram beneficiados pelo programa? Uma grande festa para celebrar os resultados. Que ideia maravilhosa! Podemos fazer aqui em São Paulo e convidar representantes de outras cidades. E que tal convidarmos também os catadores dos outros países? Sugeriu Patrícia. Seria incrível, mas logisticamente complicado. Luana, disse Helena, você salvou minha vida naquela cratera. Me deixe organizar isso como forma de agradecimento.
Helena, você já me deu muito mais do que eu merecia. Nunca é demais para quem mudou nossa vida completamente. A festa foi organizada para 2 meses depois, no Parque do Ibirapuera. Helena contratou uma empresa de eventos e garantiu que tudo fosse de primeira qualidade. No dia da festa, compareceram mais de 5.000 pessoas, catadores, funcionários de empresas parceiras, autoridades governamentais e representantes de outros países. O evento começou com apresentações culturais de cada região do Brasil. Depois, vários catadores subiram ao palco para contar como suas vidas haviam mudado. João Santos, de Recife, disse: "Antes do programa, eu ganhava $300 por mês. Meus filhos passavam fome. Hoje ganho $1.200, tenho casa própria e meus filhos estão na escola." "Obrigado, doutora Luana." Maria Conceição, de Salvador, acrescentou: "Trabalhei 20 anos sem dignidade, sendo vista como indigente. Hoje tenho orgulho do meu trabalho e respeito na comunidade." Pedro Oliveira, agora com 65 anos, subiu ao palco. "Luana, você lembra de mim? Sou o Pedro que trabalhava no mesmo bairro que você quando era catadora." Luana ficou emocionada. "Claro que lembro, seu Pedro. Como está?" "Estou aposentado. Consegui contribuir para o INSS durante os últimos 5 anos e agora recebo aposentadoria. Nunca imaginei que isso seria possível." Quando chegou a vez de Luana falar, ela subiu ao palco visivelmente emocionada. "Amigos, quando era criança e perdi minha voz, achei que nunca mais teria nada importante para dizer. Hoje entendo que o mais importante não são as palavras que falamos, mas as ações que fazemos." A plateia aplaudiu. "Cada um de vocês é prova de que quando as pessoas têm oportunidade e são tratadas com dignidade, podem transformar não apenas suas vidas, mas a sociedade inteira." Os aplausos se intensificaram. Este programa não foi criado por mim. Foi criado por todos nós, juntos, provando que a verdadeira força está na união. A plateia se levantou para aplaudir. E este é apenas o começo. Vamos continuar trabalhando para que nenhum catador no mundo precise passar pelas dificuldades que passamos. A ovação durou mais de 5 minutos. No final da festa, Luana se reuniu com Helena, Patrícia e Rosa num canto mais reservado. "Luana", disse Helena, "quero fazer um pedido." "Claro, o que quiser. Quero que você escreva um livro contando sua história." "Um livro? Não sei se sou boa escritora." "Você é uma ótima oradora. Escrita é só outra forma de comunicação", disse Patrícia. Rosa concordou. "Minha neta, sua história pode inspirar milhões de pessoas. Você tem obrigação de compartilhá-la." "Se vocês acham que vale a pena, posso tentar." "Não apenas vale a pena", disse Helena. "É necessário." 6 meses depois, Luana havia terminado de escrever Do Silêncio à Voz, uma jornada de transformação. O livro contava sua história desde a infância até o cargo atual na ONU, mas focava nas lições aprendidas e nos princípios que guiaram sua trajetória. O lançamento aconteceu na Bienal do Livro de São Paulo, com a presença de centenas de pessoas. Durante a sessão de autógrafos, uma jovem se aproximou de Luana. "Luana, sou estudante de psicologia e sua história me inspirou a trabalhar com pessoas que sofreram traumas." "Que maravilha! Precisamos de mais profissionais sensíveis nessa área. Posso fazer uma pergunta? O que mais te ajudou a superar o trauma?" Luana pensou cuidadosamente. "Foi descobrir que meu sofrimento tinha um propósito. Quando entendi que podia usar minhas experiências para ajudar outras pessoas, o sofrimento se transformou em força." "E hoje, ainda sente os efeitos do trauma?" "Sinto, sim. Algumas situações ainda me deixam ansiosa. Mas aprendi a lidar com esses sentimentos e a não deixar que eles me paralisem." "Tem algum conselho para quem está passando por traumas similares?" "Procurem ajuda profissional, não tenham pressa para se curar e, principalmente, não se sintam culpados pelo que aconteceu com vocês." O livro se tornou um best-seller nacional e foi traduzido para vários idiomas. 2 anos depois, Luana recebeu uma ligação que mudou novamente sua vida. A Fundação Nobel estava considerando criar uma nova categoria de prêmio para reconhecer trabalhos de impacto social e ambiental,
e queriam saber se ela estaria interessada em integrar o comitê de seleção. É uma honra ser considerada, mas preciso entender melhor qual seria meu papel. Você seria responsável por avaliar candidatos da América Latina e ajudar a estabelecer os critérios de seleção. E eu poderia continuar com meu trabalho na ONU? Claro, as reuniões do comitê aconteceriam apenas 4 vezes por ano. Luana aceitou a posição e se mudou para Estocolmo para participar da primeira reunião do comitê. Era incrível estar na mesma sala onde eram decididos os prêmios Nobel tradicionais. Durante a reunião, ela propôs critérios que refletiam sua experiência. Acredito que devemos priorizar projetos que tenham impacto real na vida das pessoas mais vulneráveis, não apenas nas estatísticas gerais. Como assim? Perguntou um membro do comitê. É fácil criar projetos que soem impressionantes no papel, mas que não chegam efetivamente às pessoas que mais precisam. Precisamos avaliar o impacto direto na base da pirâmide social. Outro membro perguntou: como avaliar isso na prática? Visitando os locais, conversando com os beneficiários, verificando mudanças reais de qualidade de vida, não apenas números abstratos. Os critérios propostos por Luana foram adotados pelo comitê. 3 anos depois, Luana estava presente na cerimônia de entrega do primeiro Prêmio Nobel de Impacto Social. O vencedor foi um projeto indiano que havia tirado 2 milhões de pessoas da extrema pobreza através de microcrédito rural. Durante a cerimônia, Luana fez um discurso sobre a importância de reconhecer trabalhos de impacto social. Durante muito tempo, nossa sociedade premiou principalmente descobertas científicas e obras artísticas. Agora, finalmente, reconhecemos que transformar vidas humanas também é uma conquista digna do maior reconhecimento mundial. Depois da cerimônia, Luana conversou com jornalistas internacionais. Senhora Silva, como se sente fazendo parte da história do Prêmio Nobel? Me sinto responsável por garantir que este prêmio realmente reconheça pessoas que dedicam suas vidas a ajudar outras pessoas. Qual sua expectativa para o futuro deste prêmio? Espero que ele inspire mais pessoas a escolherem carreiras voltadas para o impacto social. Precisamos mostrar que é possível fazer a diferença e ser reconhecido por isso. Naquela noite, em seu hotel em Estocolmo, Luana fez uma videochamada com Rosa, Helena e Patrícia. Como foi a cerimônia? Perguntou Rosa. Foi emocionante, vó. Pensei em você e nos meus pais durante todo o evento. Por quê? Porque vocês me ensinaram que a maior conquista da vida é ajudar outras pessoas. Hoje isso foi reconhecido mundialmente. Helena se manifestou. Luana, você percebe que se tornou uma das pessoas mais influentes do mundo na área social? Às vezes ainda não acredito, Helena. Parece surreal. E seus planos agora? Continuar trabalhando. Ainda há muito a ser feito. Patrícia perguntou. Você não pensa em constituir família? Ter filhos? Luana sorriu. Eu já tenho uma família. Vocês, os catadores que ajudamos, as pessoas que inspiramos. Talvez um dia tenha filhos biológicos, mas por enquanto estou realizada cuidando da família que escolhi. Aos 30 anos, Luana Silva havia se tornado uma das vozes mais respeitadas mundialmente na área de desenvolvimento social e sustentabilidade. Seu trabalho havia impactado diretamente a vida de mais de 500 mil catadores em 15 países, mas talvez sua maior conquista fosse ter inspirado milhões de pessoas a acreditarem que é possível superar qualquer obstáculo e transformar o sofrimento em força para ajudar outros. Durante uma entrevista para a BBC em Londres, o jornalista fez uma pergunta final. Luana, se pudesse dar um conselho para jovens que passam por dificuldades hoje, qual seria? Luana pensou por um momento antes de responder. Diria para eles que as maiores dificuldades da vida podem se tornar suas maiores forças. O segredo não é evitar o sofrimento, mas descobrir como transformá-lo em combustível para ajudar outras pessoas. E, pessoalmente, está feliz com a vida que construiu? Estou mais do que feliz. Estou realizada. Descobri que a verdadeira felicidade não vem do que conseguimos para nós mesmos, mas do que conseguimos fazer pelos outros.
Algum arrependimento? Meu único arrependimento é ter demorado tanto tempo para pedir ajuda. Se tivesse aceito apoio mais cedo, talvez pudesse ter ajudado ainda mais pessoas. E o futuro? Luana sorriu com confiança. O futuro é continuar provando que cada pessoa tem o potencial de fazer a diferença no mundo. E não importa de onde vem ou por quais dificuldades passou, todo mundo tem algo valioso para contribuir. A entrevista terminou, mas a mensagem de Luana ecoou por todo o mundo, inspirando uma nova geração de jovens a transformar suas dificuldades em ferramentas de mudança social. Fim da história. Agora conta para a gente o que achou dessa história emocionante e de onde está assistindo. Se você ficou tocado com a jornada da Luana, deixa seu comentário compartilhando seus sentimentos sinceros. Acredita que ela tomou as decisões certas? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigada pela companhia. Não esquece de deixar o like e principalmente se inscrever no canal para não perder outras histórias inspiradoras.